De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a defensora pública Cláudia Queiroz e a gente fala sobre o mutirão para marcar o Dia Mundial do Consumidor. Doutora Cláudia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Doutora Cláudia, o balanço que a senhora faz desses 2 dias de mutirão para marcar o Dia do Consumidor, como é que foi esse atendimento? Foi um atendimento muito produtivo, passaram lá pelo atendimento 762 pessoas. Isso foram realizados atendimentos pelo PROCON, Defensoria Pública e algumas instituições que estavam lá como parceiras na negociação e na orientação ao consumidor. Então, além de marcar a data, fez com que o consumidor ele fosse lá buscar informações sobre seus direitos fundamentais e quais eram as condutas que eram proibidas ou não ou permitidas para os fornecedores, assim como também ocorreram diversas negociações de dívidas sobre cartão de crédito, empréstimos, serviços públicos essenciais, COSERN, CAERN. Então, foi muito produtivo o mutirão. Doutora Cláudia, me chama a atenção essa questão que a senhora falou de que ocorreram negociações de dívidas. O consumidor e as empresas, eles estão mais sensíveis para a chamada conciliação? Sim, a gente vê que hoje existe uma tendência maior para essa questão da conciliação, mas muitas vezes o consumidor ele não consegue conciliar quando ele vai diretamente tratar com o fornecedor. Então, a gente vê que quando tem a intermediação de um órgão de proteção ou alguma reclamação nos órgãos de proteção, a conciliação ela se mostra mais eficaz para o consumidor e até evita que ele venha a ser lesado novamente com uma prática de juros abusiva, por exemplo. Foi divulgada hoje uma pesquisa pelo SPC Brasil, apontando que quase 70% dos consumidores já fizeram ou fazem algum tipo de reclamação no ato da compra. O consumidor está mais consciente dos seus direitos e dessa cobrança que lhe é também direito, claro? Sim, o consumidor ele está bem mais consciente, mas muitas vezes ele também se vê desestimulado quando ele tem que aguardar por muito tempo a resolução da sua questão, ou quando ele tem algumas vezes que ingressar na justiça e os processos, como existem inúmeros processos, por isso que se tem buscado muito a conciliação dentro do próprio Poder Judiciário. Né? Às vezes o processo já está numa fase avançada, mas se volta para uma conciliação como uma forma de trazer uma resolução mais rápida e mais adequada para o direito do consumidor. Como é que a senhora avalia o trabalho dos PROCONs? Porque o PROCON é administrativo, não é judiciário, mas o instrumento do PROCON, ele continua muito forte ainda para essa conciliação, para buscar esse direito do consumidor? Sim, porque o PROCON ele tem muitos canais de atendimento com os fornecedores, né? Muitas vezes eles fazem a negociação por telefone com o fornecedor e, além disso, eles podem aplicar multas. E essas multas, ela tem o que a gente chama de efeito pedagógico, né? Porque o fornecedor, ele vai repensar aquela prática abusiva se ele vier a ser multado dentro de um processo administrativo em uma multa aplicada pelo PROCON. Então, é muito importante o fortalecimento desse órgão, né? Assim como de todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque existe um Sistema Nacional de Proteção e Defesa, do qual fazem parte PROCONs, Defensorias Públicas, Ministério Público, e esse sistema ele é gerido pelo Senacom, que também possui uma plataforma online, que é o consumidor.gov, onde qualquer consumidor que tenha sido lesado, ele pode formalizar a sua reclamação via site e as empresas ela têm até 5 dias para emitir a resposta. Consumidor.gov. Consumidor.gov. Doutora Cláudia, quais são as principais demandas que chegam com relação a direito do consumidor na Defensoria Pública? As principais demandas hoje, elas se referem a empréstimos não consignados, que são aqueles em que há o desconto na conta corrente após o recebimento dos proventos, e também de planos de saúde, no que se refere à exigência de carência nos casos de urgência ou emergência. As instituições bancárias ainda estão usando, a senhora diria, da má-fé para aumentar, para colocar uma taxa de juros altas, ou é o consumidor que continua pecando porque não leu o contrato? Eu acho que ainda o maior, assim, quem comete o maior erro é o fornecedor, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece várias condutas proibidas, ele estabelece a questão do dever de informação, de transparência, a boa-fé, a lealdade contratual, mas o fornecedor ainda descumpre muito isso. É muito comum também que determinadas pessoas, sobretudo idosos, né, que a gente chama de grupo social hipervulnerável, muitas vezes eles vão solicitar um empréstimo e eles são obrigados a contratar numa chamada
venda casada, que é proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, um cartão de crédito consignado. Então, o consumidor, quando ele pensa que está fazendo um empréstimo, ele está, na verdade, aderindo a um saque no cartão de crédito consignado. Ou seja, ele vai pagar juros mais altos e aquela dívida ela se torna sem prestações fixas, porque todo mês a instituição financeira fica descontando só o valor da fatura mínima. E isso vai gerando sempre uma proporção maior para aquela dívida. Então, a gente verifica que o que mais ocorre é a falta de informação. Né? O consumidor chega para uma determinada instituição, para um agente financeiro, solicita um tipo de contratação e, por ele ser uma pessoa leiga, que muitas vezes não entende aquele contrato, aquela cláusula contratual, ele se vê contratando uma outra espécie de produto ou serviço. Doutora Cláudia, recentemente, essa semana, aliás, o Superior Tribunal de Justiça proferiu uma decisão proibindo que a compra de ingresso na internet ela possa vir com a cobrança da chamada taxa de administração, ou seja, uma taxa para a empresa que está comercializando aquele ingresso. Como foi que a senhora recebeu essa decisão do STJ? Isso já vale para todo o país? É uma decisão muito positiva, porque é uma prática considerada, é uma prática comercial abusiva. Eles chamavam de taxa de conveniência, sob a justificativa de que era um benefício para o consumidor, mas, na verdade, ela trazia uma própria desoneração do fornecedor, né, que não tinha que imprimir o ingresso e não tinha que também fazer a entrega. E ela tem, sim, efeito nacional, porque nessa ação civil pública foi atribuído o efeito, ela foi protocolizada em um estado da federação, no Rio Grande do Sul, mas foi atribuído o efeito nacional a ela. Então, ela tem aplicabilidade em todo o território nacional. E essa questão da cobrança da taxa de conveniência, ela já vinha sendo combatida em vários outros estados também. Então, hoje, por exemplo, se o telespectador que está em casa, ele vai comprar um ingresso e está sendo cobrado naquele valor a taxa de conveniência, como é que ele deve proceder? Ele deve formalizar a reclamação, seja via site, através do consumidor.gov ou dos órgãos de proteção, para fins de solicitação do ressarcimento. E, em havendo a cobrança indevida, ele pode solicitar até o que a gente chama de repetição do indébito, que é, se ele vier a pagar indevidamente, ele receber em dobro o que ele foi cobrado em excesso. Doutora Cláudia, tem sido muito comum quando alguém vai comprar um eletrodoméstico, aí o vendedor oferece a chamada garantia estendida. Isso é legal? O oferecimento, sim, desde que reste bem esclarecido para o consumidor que ele não é obrigado. Então, a garantia estendida ela não pode se caracterizar como uma venda casada, porque muitas vezes eles já colocam esse valor embutido, inclusive sem especificar para o consumidor quais são as regras daquela garantia estendida, né? Sem especificar que as regras dela diferem das regras da garantia contratual e sem especificar também que ela não exclui a garantia contratual, assim como também não exclui a garantia legal. Porque quando você compra um produto, se o fornecedor ele lhe der 1 ano de garantia contratual, além desse 1 ano, você ainda tem mais 90 dias, que é o que a gente chama de garantia legal. Então, muitas vezes, o consumidor ele não tem conhecimento disso, ou ele acha que haveria a necessidade da garantia estendida para ficar resguardado por um prazo maior, mas sem compreender as regras da garantia estendida. Então, ela não pode ser utilizada como uma venda casada. Compra no cartão de crédito tem um valor, a compra em dinheiro tem um desconto. Isso é legal, doutora? Não, é ilegal. É ilegal? Ilegal. E isso também vem sido bastante combatido pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. E o consumidor, nesse caso, ele também pode protocolar no site, doutora Cláudia? Sim, ele pode formalizar. Muitas empresas aderiram ao consumidor.gov e se aquela empresa não estiver cadastrada entre as que aderiram, ele pode procurar ou os órgãos de proteção ou o próprio juizado especial, se for uma causa abaixo de 20 salários mínimos, que ele sequer precisa de advogado para ingressar. A gente está quase chegando no finalzinho, agora eu queria uma opinião da senhora. O Código de Defesa do Consumidor avançou, mas onde é que ele ainda precisa melhorar mais? O Código de Defesa do Consumidor é o que a gente chama de um microssistema, e é um microssistema que não existe nem em todos os países, né? Então, a gente considera que é uma legislação avançada, mas o maior problema dela é a sua efetivação.
né? Então, muito embora várias condutas estejam proibidas lá, os fornecedores eles insistem em praticar aquelas condutas porque o número de pessoas que reclamam ainda é muito pequeno. Defensora Pública Cláudia Queiroz, alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, doutora Cláudia. Obrigada. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar segunda-feira. A você, excelente noite e grande final de semana. Até segunda.